trazer para vocês algo que Deus está falando comigo, de retirada de alguns ídolos da nossa vida que nos afasta de Cristo. Eu intitulei essa mensagem como Perdendo os ídolos que nos afasta de Cristo. Eu queria trazer um contexto ali daquele homem rico que se aproxima, que muitos intitulam como jovem, mas eu entendo que eu queria trazer para vocês que esse homem representa todos nós, que muitas vezes se aproxima de Jesus para querer algo eterno. E essa história desse homem que está lá relatada em Lucas 18, a partir do verso 24, eu queria ler com vocês essa passagem. Mas é interessante que o evangelista Lucas, que é discípulo de Paulo, e ele veio pegar essa história, ele coloca uma cronologia de fatos para chegar nessa história desse homem rico. E antes dessa história, ele comentar sobre isso, Lucas ele traz uma revelação sobre as crianças, que os discípulos de Jesus estavam impedindo que as crianças viessem até Jesus. E ali Jesus ele deixa bem claro, deixai as crianças virem até mim, porque delas são o reino de Deus. E eu achei isso interessante, porque a partir dessa história que Jesus deixa que as crianças venham até ele, trazendo essa inocência, trazendo talvez uma configuração de uma pessoa que talvez não tem nada para dar para Jesus. Aí vem a história do jovem rico em sequência. E a gente vai ler essa história do jovem rico, que de alguma certa forma traz um homem que moralmente correto e talvez tinha muitas posses, então ele tinha uma estrutura intelectual também favorável. Mas tem como colocar aqui, Lucas 18? Lucas 18, a partir do 24. E eu queria ler essa história com vocês até o 30. Isso é um pouquinho uma leitura, diz assim. E Jesus vendo assim... Não, é 18? É isso mesmo? É. Eu acho que é do... Começa do 18 mesmo. 18, Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O verso 19 respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Meu Deus, já começa bem forte, né? Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrar o teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Verso 22. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tu tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Mas, ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Em outras versões diz que ele se afastou de Jesus. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Verso 25. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ou que ama o dinheiro, tá? Essa palavra aí, rico, é amar o dinheiro. Verso 26. Até o 30, tá? Conseguiu? 26. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Quem foi que falou isso? Pedro. Aí o verso 27.
Mas ele respondeu: os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Verso 28. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos, ou deixamos tudo. E aí respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Eu queria fazer uma oração. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a compreender aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração hoje. Espírito Santo, nos ilumina agora, o nosso espírito, para receber a Tua palavra, Senhor, e frutificar. Existe algo aqui que precisamos. Nós precisamos tirar os ídolos do nosso coração. O que atrapalha, Senhor, em nós, que precisamos retirar, que precisamos entregar tudo? Nos ajuda a compreender isso hoje. Espírito Santo, Tu és nosso melhor amigo. Revela hoje, Senhor, traz discernimento espiritual na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, existe aqui uma sequência cronológica de Lucas de trazer essa intencionalidade de perceber uma criança que entrou no reino e o homem que não estava querendo entrar no reino porque tinha riquezas, amava o dinheiro. Então a criança, ela representa o quê? Uma simplicidade, uma inocência, uma dependência de Deus. E aqui esse jovem rico, ele representa uma autossuficiência, uma pessoa que tem controle das coisas, que não deixa que Deus toque naquilo que é preciso ser tocado. E não só isso. É interessante porque a criança, ela entra no reino porque não tem nada para oferecer. Olha aqui. A criança, versículos anteriores, entra no reino sem poder oferecer nada. Já o jovem rico, ele se afasta de Cristo porque ele não consegue abrir mão do que tem. Então eu percebo algo aqui, logo de início, que o reino de Deus não é tomado por uma concepção de força humana, propriamente dito, mas você precisa entender que princípios espirituais precisam ser preenchidos no seu coração. Tem coisas que você não vai entregar, mas tem coisa que Deus é necessário você entregar para que o reino possa ser revelado no seu coração. E aqui, o jovem rico, ele não entrega aquilo que possivelmente era um ídolo no seu coração. E aí eu queria trazer que o jovem rico, ele representa essa estrutura que muitas pessoas carregam e que Jesus sempre vai nos confrontar. São 3 estruturas que o jovem rico carregava. Ele carregava uma estrutura de religiosidade, e religiosidade representada aqui como legalismo e também moralismo. Oh, meu Deus, coisa linda. E não só isso, porque o legalismo e o moralismo, ele traz uma concepção de autossuficiência espiritual. Olha aqui. Uma pessoa que está praticando a religiosidade como legalismo e moralismo, ela traz uma autossuficiência espiritual. É como se ela não precisasse de ninguém e nem de Deus para poder se arrepender. Essa autossuficiência espiritual, você pode perceber de pessoas que às vezes caminham com Jesus, tem algumas experiências com Jesus e acha que ela é maior do que qualquer pessoa que chegou agora no reino. E você vai perceber que uma criança entrou no reino sem oferecer nada e não tinha sabedoria e nem entendimento, mas porque ela representava simplicidade e ela representava essa dependência de Deus, ela entrou no reino.
Aí muitas vezes tem tantas pessoas que estão há tantos anos no Evangelho, mas não tem a simplicidade e também não tem a dependência de Deus. Então a autossuficiência espiritual, ela leva a gente para um lugar de erro e um lugar que não agrada o coração de Deus. Não só isso, mas existe uma estrutura chamada riqueza, que aqui eu quero trazer a revelação, porque o problema não é ter riquezas. Jesus ele não estava proibindo as riquezas. Na real, Jesus ele estava informando para aquele jovem o apego que ele tinha ao amor ao dinheiro. E não só isso, porque quem é apegado ao dinheiro mais do que a Deus, ele se torna um avarento. A avareza, e aí eu gosto de trazer isso, é aquele que é servo da riqueza. A riqueza precisa surtir um efeito colateral na nossa vida, mas se a gente for servo dela, a gente está adorando um demônio chamado Mamon. Qual é o ídolo que está no nosso coração? E eu escrevi uma frase que eu peguei de um livro, que diz assim: a avareza é o apego a algo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Então, a riqueza aqui, representada pelo jovem rico, é o apego ao dinheiro e ser uma pessoa que tem avareza no seu coração. É aquele que tem um apego a algo que ocupa o lugar de Deus. Mateus 6, 21 diz assim: aonde está o teu tesouro, ali estará o teu. E é interessante porque quando a gente fala sobre isso, muitas pessoas confundem ter dinheiro como se fosse avareza. Não é isso, tá? Ter dinheiro, buscar aquilo que, para obter o favor nessa área financeira, não quer dizer que você está apegado a ele, tá? Porque tem pessoas que se desapegam tanto que acabam não vigiando nessa área e acabam sendo preguiçosos e já está cometendo outro pecado. E eu não estou falando disso. Eu estou falando quando você ama mais algo do que a Deus. E a terceira estrutura que eu queria falar com vocês, que a primeira foi religiosidade, a segunda é a riqueza, que é o significado de apego, né, à avareza. Mas a terceira, para mim, é uma das que é mais sutil na nossa vida e às vezes a gente não tem retirado esse ídolo do nosso coração, que é a reputação. O prestígio dos homens. E aqui eu quero colocar em ênfase que o jovem rico, ele existia uma estrutura de egocentrismo no coração dele que levava ele para esse lugar onde ele era o centro das coisas. Por isso que nos primeiros versículos, Jesus ele logo bate de frente com essa estrutura. Ele diz: por que tu me chamas de bom? Sabe por quê? Jesus estava falando isso para ele? Porque na cultura judaica, quando você chamava alguém de bom, era colocando ele igual a Deus. Porque na cultura judaica, quem era bom só era Deus. E ele chega para Jesus e ele fez: bom mestre. Aí sabe qual foi a estrutura que Jesus logo quebrou, logo de início? Foi: ou você me considera mestre, ou você me considera Deus. E aí, muitas vezes a gente se relaciona com Jesus só como mestre, só aquilo que ele pode me dar, mas eu não coloco ele no meu coração para eu ser servo de um Deus que é maravilhoso. Então, que revelação nós temos de Jesus? Ele é nosso mestre ou nosso Deus? Essa estrutura de reputação, de prestígio dos homens, ela carrega algo muito voltado para aquilo que eu quero e não aquilo que Deus quer para a minha vida. Jesus ele não rejeitou a riqueza do jovem rico.
ele rejeitou, ele confrontou o governo que estava no coração do jovem rico. Qual é o governo que está no nosso coração? Porque governo tem a ver com autoridade. Governo tem a ver com aquilo que está governando o nosso coração. Então, será que o nosso coração hoje está sendo levantado ídolos que atrapalham a revelação de Jesus na nossa vida? Primeira contradição foi que o jovem rico, ele diz, não só bom mestre, ele diz, o que eu faço para herdar a vida eterna? O jovem rico, ele estava perguntando algo espiritual, mas não estava querendo tirar aquilo que era natural do coração dele. Então, eu percebo algo aqui. Todos nós, muitas vezes, nos encontramos com Jesus para querer o que ele pode nos dar, mas a gente nunca quer dar aquilo que Jesus está querendo tirar de nós, porque não existe espaço daquilo que eu quero e daquilo que Jesus quer. Ou você retira aquilo que é seu para que Jesus possa colocar aquilo que é dele, ou você não vai ter espaço dele no seu coração. Então, eu começo a perceber aqui que esse jovem, e é interessante porque Lucas considera esse personagem do jovem rico com uma palavra no grego que o significado dela é achon. Sabe que o significado desse cara, do jovem rico, é governador, líder, príncipe e autoridade. Olha o que esse jovem rico representa no mundo espiritual. Representa governo, representa liderança, representa príncipe e representa autoridade. Por isso que Jesus ele teve que confrontar a estrutura que estava no coração daquele jovem rico, porque ele representava muita coisa no mundo espiritual. E ele precisava encaixar o reino no coração daquele jovem. Por isso que os nossos encontros com Jesus, Jesus sempre vai sinalizar o reino dele em primeiro lugar. Então não tem como a gente ter governo na nossa vida se a gente não instaura o reino de Deus em primeiro lugar. E aí eu queria trazer para vocês, porque esse jovem rico, ele representava alguém que tem influência. Não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa que chegou para Jesus querendo algo eterno, mas que representava algo no natural de muita influência. E aí eu fico pensando que talvez esse jovem rico ele deveria ser um membro de uma sinagoga ou uma autoridade judaica, seja ele qual foi, esse homem respeitado diante da sociedade judaica. E eu fico imaginando muitas vezes pessoas que têm esses títulos, humanamente falando, se chegando naquele momento com Jesus. O que você tem, o que você faz, não interessa para Jesus. O que é interessante para Jesus é o teu coração quebrantado. Então você pode ter muitas coisas, mas diante de Jesus, você precisa tirar a estrutura de ídolos que está no seu coração. Porque muitas vezes a gente se apresenta para Jesus levando aquilo que a gente faz, aquilo que nós, vamos dizer assim, colocamos como estrutura humana diante de Jesus. E Jesus não quer isso de você. E aí, sabe o que é interessante? Porque os 3 R, né? Religiosidade, são 3 R's que muitas vezes nós carregamos. Religiosidade, riquezas, que é o apego ao amor, dinheiro, e essa reputação. Essas 3 estruturas, o povo de Israel admirava. Por isso que os fariseus, eles tinham essa estrutura muito bem firmada no coração deles. Eles eram bastante religiosos,
Eles queriam que as riquezas pudessem complementar algo no coração deles. Por isso que eles esbanjavam nessa questão das ofertas. E não só isso, eles queriam reputação diante dos homens, mas não diante de Deus. Essa estrutura, ela é confrontada quando o jovem rico diz assim: o que farei para herdar a vida? O que eu farei? Essa estrutura acaba agora. Nessa pergunta, o que farei? Sabe por quê? Porque a gente pode ter muitas coisas, a gente pode ter muito conhecimento, mas a gente não tem como nos salvar. A gente não tem como nos salvar. Essa pergunta sempre vai ecoar para alguém que é egocêntrico. Você não tem como se salvar. Então, por isso que esse jovem rico, ele estava nesse ambiente de revelação, de dizer assim: o que eu posso fazer por uma coisa que eu não consigo mais? Martim Lutero fala uma frase muito, muito boa, que ele diz assim: existe um vazio do homem que é só preenchido, é do tamanho de Deus. É só preenchido por ele. E isso ecoa na nossa vida. E quando ele faz o que eu preciso fazer, sabe qual é o significado disso? Ele diz assim: qual é a ação que eu preciso realizar? Sabe o que o jovem rico estava querendo de Jesus? Meritocracia. Eu preciso fazer algo para merecer algo teu. A gente nunca vai conseguir algo de Jesus por meritocracia. A gente só vai conseguir algo de Jesus através de um coração quebrantado e contrito. Aquele que rejeita tudo aquilo que é humano. E a gente começa a encaixar o nosso coração naquilo que é espiritual e que é eterno. Então, observe a mentalidade do jovem rico. Qual é a sua mentalidade? Ele acreditava que a vida eterna é conquistada por um desempenho humano. Olha para isso. Isso aqui é forte. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos querendo conquistar Jesus através do desempenho que nós fazemos para alguém, ou para até o próprio Deus. Não adianta você querer o mundo todo e perder a sua alma. Não adianta eu querer conquistar as coisas espirituais sem ser fiel na aplicação do alheio. Deus, ele está querendo um povo que reconhece quem eles são, para que a gente possa obter aquilo que é dele. Para que eu possa entrar nesse lugar, eu tenho que quebrar esse pensamento. Qual é a obra que ainda falta eu realizar? Qual é o mérito? Qual é o desempenho? É orar mais? É ler mais a Bíblia? Qual é o desempenho que eu tenho que fazer para conquistar a vida eterna? E sabe o que Deus está querendo de nós? Seja dependente de mim. E dependência não tem a ver com mérito. Dependência não tem a ver com mérito. E eu queria quebrar essa estrutura de ídolo no nosso coração. Sabe por quê? Porque a gente está numa igreja, queridos, local, que muitas vezes a gente precisa do empenho e da força mesmo física nossa de estar juntos, de querer pegar a mão no arado. Mas se a gente não depender do Senhor naquilo que nós vamos fazer, nós só estamos criando uma estrutura de religiosidade. E a gente não quer isso. E é interessante porque quando Jesus, no verso 20, no verso 19, ele diz assim: por que tu me chamas de bom? Eu vou cada versículo eu vou andando, tá? Por que me chamas de bom? Jesus aqui, ele não está negando que ele é Deus. Ele só está expondo o coração do jovem. Ele só está expondo o coração daquele jovem. E perguntando: você me acha Deus? Você tem a revelação de que eu sou Deus ou que eu sou só mestre na tua vida? Você está se aproximando de mim com que motivação? E às vezes a gente se aproxima de Jesus com a motivação errada no nosso coração e a gente tem que compreender isso.
E aí eu queria perguntar para vocês, será que a gente se aproxima de Deus e de Jesus sendo Deus só para querer que Ele possa nos favorecer? Ou verdadeiramente a gente está se aproximando para querer algo eterno dele? E é interessante porque Jesus, no verso 20 e 21, ele vai falar sobre os mandamentos. Porque ele olha para aquele jovem e ele vê que moralmente ele estava cumprindo. Ele era um religioso, ele não estava mentindo. Jesus ele não chama ele de mentiroso, mesmo ele vivendo uma hipocrisia. Ou não? Jesus não chama o jovem rico de mentiroso. E aí ele fala assim, olha... E é interessante porque Jesus ele só fala os mandamentos para com o próximo. Perceba aqui, ele não menciona não terás outros deuses. Ele não menciona não fará imagem. Ele não cita amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele só cita os mandamentos que é para com o próximo. Não matarás, não adulterarás, honrar o pai e a mãe. Aí você começa a perceber que tem pessoas que estão mais preocupadas em mostrar para os outros que é espiritual, fazendo as coisas para o próximo, mas se esquece de fazer aquilo que é para Deus, em primeiro lugar. Aí Jesus ele faz esse confronto. Ele vai dizer assim, olha, tu faz isso para o próximo? Aí ele relata todos os mandamentos. Aí ele com muito orgulho faz, isso eu faço desde a juventude. Eu cuido disso. Mas o que era verdadeiro, que Jesus queria revelar para aquele homem, estava ainda precisando ser retirado do coração dele. E eu fico me perguntando, qual é a estrutura hoje no seu coração, no meu coração, que ainda precisa ser revelado para que a gente possa vigiar e para que a gente possa realmente proteger aquilo que é de Jesus no nosso coração. Quando a gente tem essa revelação, e aí eu começo a perceber que o problema aqui nunca foi a moral, nunca foi essa disponibilidade do jovem rico de mostrar para alguém que era religioso, que tinha uma reputação boa. Não era isso. Sabe qual era o problema do jovem rico? Idolatria. Sabia que muitas vezes a nossa espiritualidade é idolatria? Tem estruturas no nosso coração que a gente quer mostrar para os outros que somos espirituais, mas nós não mostramos para Deus no secreto. Isso é idolatria. Sabe que a palavra de Deus vai dizer, em 1 Coríntios, que a avareza é uma idolatria. E o que Jesus estava expondo ali, ela era a idolatria daquele homem, que cumpria as coisas para os homens, mas não cumpria as coisas de Deus no seu coração. E aí muda tudo, porque quando Jesus diz assim, tu faz tudo isso para os homens, né? Mas ainda te falta uma coisa. Ah, meu Deus. Quando Jesus chega para a gente e diz assim, ainda está faltando mais uma coisa, é porque está faltando tudo. Porque só uma coisa é interessante. Isso foi dito para Maria, queridos. Quando Jesus intercala com Marta. Ela escolheu a boa e ela não vai ser retirada desse ambiente. A gente só precisa de uma coisa. Sabe o que é? A presença. A gente só precisa disso. Porque quando a gente está na presença, a gente não quer olhar para os homens para querer o prestígio dos homens. A gente está olhando para Ele, consumador da nossa fé,
o autor. E aí eu queria perguntar para vocês, tem alguma coisa faltando no nosso coração? O jovem rico, ele poderia ter muitas coisas materiais, mas ele pediu a Jesus uma coisa que não poderia ser comprada. Ele poderia ter muito, mas o que ele pediu para Jesus não poderia ser conquistado pela materialidade, pelo seu esforço, pelo seu conhecimento, por aquilo que você carrega no natural. Não pode. Então tem coisas espirituais que não vai ser alcançado por seus esforços humanos. E é que eu começo a perceber que às vezes Deus, ele não quer acrescentar algo na nossa vida. Ele não quer. Sabe o que ele quer fazer? Ele quer remover aquilo que você construiu, que não era dele para a tua vida. Meu Deus. Sabe por quê? Porque a gente entra no versículo que ele diz assim, ó, só tem uma coisa para você. Vende tudo. Sabe o que significa vender tudo? E eu fiquei, assim, pasmo, né? E aqui Jesus, ele não está criando uma doutrina, tá? De que todos os ricos têm que vender tudo para dar aos pobres, tá? Isso aqui não é doutrina, não. Porque as pessoas que têm riquezas é porque trabalharam ou às vezes até herdaram dos pais. Mas se aquela pessoa não souber lidar com aquilo, ela vai acabar com aquilo, tá? Mas entenda, aqui Jesus não está fazendo uma doutrina de que todos vendam tudo. Mas o que ele está fazendo aqui? Jesus está dando um diagnóstico espiritual sobre a vida daquele homem e sobre a nossa vida. Qual é o diagnóstico? Jesus está sinalizando o ídolo que está no coração daquele homem. Qual é o ídolo que está no seu coração? Sabe por quê? Porque eu vou olhar para outros homens que Jesus tem um encontro e que era muito rico. Por exemplo, Zaqueu. Zaqueu tem um encontro com Jesus. Sobe numa árvore, Jesus faz, vem cá, Zaqueu, que eu vou entrar na tua casa. Zaqueu era o maior publicano daquela região. Aí, hiper interessante, né? Que Jesus vai para a casa desse cara. E Jesus não diz para Zaqueu, olha, vende tudo, Zaqueu. Sabe por quê? Porque quando Jesus olha a estrutura que está no coração de Zaqueu, a partir do momento que Zaqueu entra dentro da casa e Jesus está ceando com ele, sabe o que Zaqueu faz? Se levanta e diz, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes. Então o problema de Zaqueu não era dar. O problema de Zaqueu muitas vezes era de reter. E naquele momento ele está dizendo, isso aqui não é maior do que a revelação que eu tenho contigo. Vai ter pessoas que Jesus não vai pedir para vender tudo. Porque o ídolo do jovem era o amor ao dinheiro. Outra pessoa que era muito importante, que tinha muito prestígio, Nicodemos. Olha aqui, Nicodemos era praticamente um mestre da lei. Um cara importante. E Jesus, ele não pede para vender tudo. Ele diz assim, Nicodemos, olha, tu tem que nascer de novo. Você está percebendo que tem estruturas no nosso coração que Jesus sempre vai ter que retirar? Outro cobrador de imposto, Levi, chamado Mateus. Jesus pede para ele vender tudo. Ele só diz assim, Mateus, deixa isso aí e segue-me. Aí Mateus faz, era o que eu queria, Senhor. E Levi, nesse momento, ele é muito jovem. Mas Jesus, ele diz assim, vende tudo e dá aos pobres. Mas ele não só deixa até aí. Ele diz assim, vê o que você vai fazer e depois me segue.
Então ele não termina dizendo, ó, vende tudo e tá tudo certo. E sem propósito nenhum. Ele dá um destino. Ele dá um propósito eterno. Ele ia seguir o autor da vida, queridos. Porque Jesus anteriormente ele tinha dito, eu sou o caminho, a verdade que a... E aí talvez a gente fique pensando, meu Deus, eu vou dar tudo que eu tenho. Você não dá tudo por nada. Você dá tudo por tudo. Então quando... Cada chamado, queridos, ele tem um confronto do Senhor no nosso coração. Qual é o seu chamado hoje? Você já se perguntou? Sabia que o chamado para aquele homem rico era segue-me? Não era dar, não era vender tudo. O chamado para aquele jovem rico era segue-me. Mas para que ele pudesse seguir Jesus, ele tinha que tirar o ídolo do coração dele, que atrapalhava a revelação de Jesus. Então, qual é o ídolo que está se levantando no teu coração, que está te impedindo de seguir com Jesus? E eu estou falando agora, talvez eu estou falando só com crente aqui. Se você não está vivendo a plenitude de Jesus na tua vida, é porque ainda precisa tirar os ídolos do teu coração. Você precisa destronar os ídolos. Muitas vezes tem pessoas que amam a si mesmas, são narcisistas. Você precisa tirar esse ídolo do seu coração. Você ama mais o teu corpo do que você ama Jesus. E você tem que admitir isso. Você muitas vezes ama aquilo que vai te beneficiar, a tua alma sendo beneficiada, do que aquilo que Jesus quer que você faça para outra pessoa. Você ama mais a você do que você ama o próximo. E eu não estou dizendo que a gente não deve amar o próximo, porque a palavra de Deus diz que devemos amar o próximo como a si. Mas você percebe que amar a si mesmo de uma forma errada, egocêntrica, não traduz aquilo que é de reino? E o objetivo aqui de Jesus para o jovem rico nunca foi que ele vendesse alguma coisa. Foi dele seguir a Jesus. E aí, a venda de tudo, ou a entrega, eu quero colocar essa palavra, entrega. A entrega era só um caminho para libertar o coração daquele jovem. Qual é o caminho hoje que eu e você precisamos trilhar para que a gente possa ser liberto dessas prisões da nossa alma que atrapalham a verdadeira revelação de Jesus na nossa vida? Eu digo para vocês, queridos, muitas pessoas se aproximam de Jesus. Mas sabe por que Jesus ele não se faz revelado na vida dessa pessoa? Porque ela não dá espaço para Jesus tirar aquilo que é de lixo do coração dela. Porque tem ídolos que se levantou como altares. E aí a palavra altivez, ela vem exatamente de altar. Um altar que você levantou no seu entendimento que atrapalha o conhecimento de Deus. Porque Deus, ele é puro, ele é simples, ele é amor. Então tudo aquilo que sai dessa sabedoria que vem do alto, isso é carnal, isso pode ser até diabólico para a tua vida. E às vezes a gente está tão carnal que a gente não quer receber a revelação de que vem do alto, que é pura, que é amável. E aí, a pergunta que Jesus faz para a gente hoje: você quer dar tudo que te aprisiona? Você quer vender tudo que te aprisiona? E vender tudo para o jovem rico representava, sabe o quê? O caminho da vida eterna.
Qual foi a primeira pergunta do jovem rico? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse, olha, tu não pode fazer nada, mas o ídolo que está no teu coração, tu pode fazer. Vende tudo e segue-me. Porque seguir Jesus era ativar a vida eterna, queridos. Às vezes a gente não está seguindo a Jesus porque a gente não quer entregar as coisas que estão no nosso coração. E a gente precisa admitir isso. Sabe por quê? Porque quando a gente não admite isso, a gente entra no lugar de tristeza profunda. Assim como aconteceu com o jovem rico, e no verso 23 ele diz que ele ficou muito triste. Essa palavra triste é uma palavra muito profunda, porque o mesmo sentimento no Getsêmani de Jesus, dessa tristeza que houve em Jesus, de querer salvar o mundo, foi a mesma tristeza de um jovem que não quis entregar tudo. Então imagina que esse nível de tristeza é comparado à tristeza de Jesus, que queria salvar o mundo, queridos. Então a gente vê duas coisas contrárias. Uma, a tristeza de um homem que disse, eu amo tanto essas vidas, que eu quero entregar a minha vida. E houve uma tristeza tão profunda de Jesus. É a mesma tristeza de um homem que está dizendo, eu amo tanto dinheiro, eu me apeguei tanto às coisas da terra, que eu não posso dar. Você está percebendo agora o nível de profundeza espiritual quando a gente não tira esse ídolo do nosso coração? Então, sabe o que acontece? Jesus nunca vai mandar ninguém embora. Jesus não rejeita ninguém. E o que acontece depois dessa tristeza? O jovem rico vai embora. Vai embora. Aí é interessante porque Jesus não corre atrás dele. Jesus não negocia com ele. Jesus não diminui o preço do discipulado. Porque Jesus estava discipulando, e perceba que depois os discípulos de Jesus, e nós? Que vendemos tudo e que entregamos tudo. Aí Jesus, vocês que ficaram então me seguindo, existe uma promessa. Existe algo que vai acontecer. Glória a Deus, aleluia. O amor nunca vai reduzir por causa da verdade. E nem a verdade também. Sabe por quê? Porque Jesus ele começa a tratar isso com uma impossibilidade. Ele vai dizer assim, o camelo no fundo de uma agulha. É uma hipérbole mesmo, um exagero de linguagem. Tem uma tradução cristã que fala que uma agulha era uma porta na muralha, né? Tinha uma porta que passava, era bem pequenininha, que os camelos tinham que descarregar todas as coisas e passar bem espremido. Que dá a ideia também de retirar as coisas que estão para a gente ser salvo. Mas esse específico aqui, eu quero trazer essa hipérbole como se fosse a impossibilidade, porque depois ele dizer, é impossível. É impossível um camelo entrar dentro de uma agulha. Isso aqui é uma hipérbole, um exagero de linguagem, dizendo assim, olha, vocês não têm como se salvar. Mas o que é impossível para o homem é possível para... Então, queridos, em 1 Coríntios 6, queria trazer isso, porque no verso 10, diz assim, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, o que precisamos fazer? Aí, os discípulos chegam e dizem assim, então quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? O que é impossível para os homens é possível para Deus.
Então, o jovem rico, ele mostra a impossibilidade de salvação pelas obras, pelo mérito. E Jesus, ele mostra a possibilidade pela graça. Então, eu queria já chamar o louvor para cá. Vem para cá, eu queria dizer o seguinte, queridos. E nós que deixamos tudo? E nós? Eu queria falar dos 3 S's aqui. A gente falou dos 3 R, aí eu sou meio metódico, tá? Aí eu ouvi os 3 S. Aí eu fitei. Eu gosto dos S, por quê? Porque tem um curso operacional da polícia que precisa dos 5 S. Primeiro é sorte. Você sabe, né? O curso de operações especiais. Sorte, simpatia, saúde, enfim, tem mais outros 2. E aí, o jovem rico, ele representa os 3 R's. Religiosidade, riquezas e reputações. Mas Jesus, ele procura os 3 S que estava na criança. E Jesus já tinha falado, com certeza, aquele jovem rico estava na manifestação das crianças. E aí, o que significa os 3 S? Desculpa. Saúde. Primeira coisa, sinceridade. Uma busca verdadeira por Deus. Segunda, simplicidade. Receber o reino como uma criança, assim como foi relatado. E terceiro S, submissão. Vem e segue-me. É você se submeter à missão de Jesus. Os 3 S's precisam aparecer na nossa vida. Sinceridade. Vamos falar comigo? Sinceridade. Vamos falar simplicidade e submissão. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu tenho os 3 S, eu entro no ambiente de revelação de Cristo. Quando essa revelação de tirar a religiosidade, de tirar aquilo que me atrapalha em relação a riquezas, de tirar a reputação, porque tem gente que vive de reputação, tá? O que os outros vão falar de mim, não importa o que as pessoas vão falar de você a partir do momento que você aceita Jesus. Entenda isso aqui. Não importa. O que importa é o que Deus está vendo de você. Sabe por quê? Porque você é transformado de glória em glória. A palavra glória nesse versículo específico é doxa, que significa opinião. Então sabe como é que a gente é transformado, Bruno? Quando a opinião de Deus ao nosso favor diz assim: esse meu filho me agrada. Glória a Deus. Sabe por quê, queridos? Porque quando Jesus foi batizado por João Batista, ele não precisava fazer aquilo, porque ele era o maior de todos. Ele não tinha pecado. Mas quando ele se submeteu a servir aos homens, ele diz: aprove eu ser batizado também, para eu cumprir todas as coisas. Aí ele se submete, queridos. Sabe o que é isso? Isso é simplicidade. Ele chega e diz assim: olha, eu vou me submeter, João Batista, vem e me batiza. Aí no céu, o Pai começa a manifestar algo poderoso. E ele diz assim: este é o meu filho, a quem eu tenho prazer. A gente só vai dar prazer ao Senhor quando a gente se submeter a... Sabe uma pergunta que a gente tem que fazer para todo discípulo de Jesus? Qual é a única coisa que, se Jesus tocar e tirar do teu coração, vai revelar aquilo que ocupa? Hoje a gente fica falando: não, se Deus tirar o meu dinheiro... Sabe por quê? O evangelho ainda não é uma revelação genuína no teu coração. A palavra do Senhor diz, uma parábola muito interessante, a palavra do semeador: vai ter semente que vai ser plantada junto a um lugar que é cheio de espinhos. Aí ele vai dizer que a planta ela vai germinar, mas
ela vai ser sufocada pelos espinhos, e os espinhos representam o amor ao dinheiro. E aí eu quero perguntar para vocês, quem quer ser terra fértil aqui? A gente quer ser semeado numa terra fértil, Senhor. O nosso coração é uma terra fértil, Senhor. Nos faz, Senhor, entrar nesse ambiente. Nós queremos perder, Senhor, aquilo que precisamos perder. O Senhor não quer tirar nada de nós. O Senhor quer remover os ídolos que estão no nosso coração, Senhor. Quais são os ídolos que estão no teu coração, queridos? Vamos ficar de pé? Eu queria tocar esse